Quinta aula, perdão. Nós iremos começar com o primeiro ponto. E o primeiro ponto diz: perdão deve estar bem no centro de nosso viver cristão. Letra A diz: não temos problemas com o conceito. É fácil falar sobre perdão. B, praticar, que é difícil. Primeiro ponto: guardamos ressentimentos justificáveis. 2, ficamos procurando sinais de arrependimento verdadeiros. 3, relembramos aos outros da sua necessidade de arrependimento antes que lhes perdoemos. C, muitas vezes somos farisaicos e rápidos em achar falhas. Falar do conceito de perdão, falar sobre perdão é fácil. Colocar em prática, aí o caso muda. E nós precisamos basear nossa vida naquilo que o Senhor nos deixou como referência para o viver diário. Todas as referências que envolvem o perdão na Bíblia não é para a gente ler, achar bonitinho e passar batido, não. É pegar aquilo ali e colocar em prática o nosso viver diário. Quem aqui quer orar e ter resposta? Amém. Se você não perdoar, a resposta não chega. Só para lhe dar primeiro toque. 2, definição de perdão. A, conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida. Desistir de qualquer reivindicação. B, Deus concede o perdão livremente. 1, Jesus pagou o preço. 2, devemos conceder o perdão livremente também, sem exigir pagamento pelo perdão. Eu só lhe perdoo se você fazer isso. Jesus nos perdoou sem reivindicar nada. Ele olhou para nós, nos amou e disse bem assim: eu vou morrer por aquele bichinho. E olha nós aqui, perdoados, como diz os meninos aqui na brincadeira, até o tutano. Quem se sente perdoado pelo Senhor? Amém. Você está apertando essa pedra com vontade? Estou vendo a mão meio aqui aberta, vai ser então. A minha está doendo. Doendo? A minha está entrando aqui na minha mão. Que bom, rapaz. Quem vai estar com a mão doendo já aí? Mas é para apertar, né? Não fica com esse negócio frouxo, não. Olha, companheiro, companheira, mas não é Lula, não. Vocês dão risada, né? Se vocês perceberem que o parceiro aí não está apertando, vocês denunciam daqui a pouco, viu? Pois é. Vamos lá. É só para descontrair. Vamos lá. Isso é conceito, definição. Terceiro, perdoar é o mandamento de Deus. Se perdoamos, somos perdoados. Está escrito. Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, presta atenção, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. O que? As vossas ofensas. Quero ser perdoado por Deus. O que é que a Bíblia ensina? Perdoe. É a Bíblia. Isso aqui não é o pastor com chateação, não é a missionária com chateação, não. A Bíblia está escrito. Deus estabelece o padrão, não é a Deus estabelece esse padrão. Deus só pode nos perdoar na medida em que estamos dispostos a perdoar os outros. B, o não perdoar nos mantém em escravidão. Depois você lê a referência de Mateus 18, 23 a 35. Queremos ser perdoados, no entanto, retemos as ofensas daquele que
Lembra da parábola? Um devia pouco, outro devia uma quantidade bem maior, uma quantidade exorbitante. Porque tinha a quantidade exorbitante, foi perdoado, e esse mesmo cidadão que foi perdoado, tinha alguém que tinha uma dívida pequena com ele, e ele não perdoou. O final da parábola mostra que, por ele não ter perdoado, o final dele foi um final terrível. E nós precisamos ter cuidado, porque quem estabelece o princípio, o padrão do perdão, não é as igrejas. Estão ensinando por aí, e agora até uma dada autoridade, que eu não vou citar nome, falou que se eu se prender na minha casa, eu faço melhor do que padres, pastores e crentes. Ele está se levantando como o pai dos desigrejados agora. Então, para você perceber como o mundo está maquinando contra aquilo que é princípio bíblico. Deus está dizendo: você quer perdão? Aí a gente chega diante dele e diz assim: eu quero. Aí ele diz assim: perdoe você primeiro. Não deixe ninguém pelo caminho aí sem perdoar, não. É fácil, pastor? Não. Mas ele prometeu: eu estou com vocês sempre. Está difícil para você perdoar? Um pouco. Se aproxima dele, ele vai liberar a seiva. Ah, pastor, tudo isso que o senhor fala aí, porque o senhor não está vivendo. Irmão, eu não casei com Maria, e ela não casou com Jesus. Pastor, mas Maria tinha falha. Sim, beleza, mas a Bíblia não aponta as falhas dela. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos. Todos passamos por alguma situação, mas o Senhor está dizendo: se você quer ser perdoado, o caminho é perdoar. Se não perdoamos, ponto 2, seremos entregues aos verdugos. Mateus 18:24. Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Está no final da parábola onde nós falamos, citamos agora há pouco. A falta de perdão pode ter como resultado doenças físicas e mentais. A. B diz: frequentemente a falta de perdão é a base para a formação de fortalezas demoníacas. C. A falta de perdão prejudica aquele que se recusa a perdoar, bem como o não perdoar. Vou perdoar, não, eu quero que ele sofra, eu quero que ela sofra. Não. Está os dois sofrendo, e você não perdoando é como se você estivesse com demônios ao seu redor, e você mesmo fez um muro para que os demônios ali permanecessem. Eu não perdoo, no mundo espiritual, eu estou criando muros no ambiente que era para estar o Senhor, agora está uma ação demoníaca e eu estou fazendo uma fortaleza e dizendo: fica à vontade aqui. Isso é muito sério. Calma, respire fundo, solte. Tem jeito. Tem jeito. A mão está doendo? Aperte mais um pouquinho. Está doente? Libera daqui a pouco. A falta de perdão bloqueia as promessas de Deus. Leia isso em casa, por gentileza, viu? Eu só vou ler Marcos 11:25, que diz: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial também perdoe as vossas ofensas. Ponto 1, da letra C: Deus nos instruiu a perdoar o nosso irmão antes de orarmos. 2, para que possamos caminhar em fé, precisamos manter atitudes corretas para com as outras pessoas. 3, a palavra fala a respeito daqueles que nós ofendemos, bem como daquele que nós ofendemos, bem como daquele que nos tem ofendido. É o caminho
de via dupla, onde o sentido caminha em sentido único. Ah, mas foi ele, faça você. Ah, mas não foi eu, faça você. Ah, foi Marjorie, faça você. Ah, foi ela, faça. E do outro lado, pastor, está dando razão só aos homens? Não, é de mão dupla, mas o sentido é único, independente dos sexos. O Senhor está dizendo: quer ser perdoado? Perdoe. Se nós, letra A no terceiro, se nós ofendemos, devemos iniciar o processo de perdão. Se nós formos ofendidos, também devemos iniciar o processo de perdão. Geralmente julgamos as outras pessoas pelas ações, mas nós mesmos pelas intenções. Você sabe o que você pensa, você sabe o que você quer, mas você não sabe o que o outro pensa. Você não sabe o que o outro quer. Você não sabe qual foi a intenção do outro quando lhe falou aquilo. Você só está levando pelo fato que você foi ofendido. E o Pai está dizendo: eu conheço ele e também conheço você. Perdoe. Oi? C. Geralmente, julgando. Já li, C. D. Queremos julgamento para os outros, mas misericórdia para nós. Isso aqui é terrível. O justificar-se apenas perpetua o pecado e mantém a separação entre nós e a pessoa que nos ofendeu. Falando a casais, nós, homens, falando como esposos, só nos mantém afastados das nossas esposas. Falando das esposas, só mantém vocês afastados dos vossos esposos. Porém, precisamos lembrar de uma coisa: a misericórdia que eu quero para mim deve ser a mesma misericórdia que eu quero para com ela. Porque lembrando da aliança, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se eu sou uma só carne com a Adriana, eu quero misericórdia para mim e desgraça para ela. Se eu quero misericórdia para mim e justiça para ela, quando na realidade você não quer justiça, você quer vingança. Porque eu já falei aqui em outros momentos, quando se grita na televisão: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Mentira, está pedindo vingança. E falando com relação aos princípios estabelecidos, o padrão de Deus para o perdão, Deus está dizendo: não importa quem fez ou quem deixou de fazer, quem foi o ferido ou quem foi aquele que feriu, o caminho é o caminho do perdão, o caminho é o caminho do arrependimento, é da mudança de atitude. Quando você muda de atitude, quando você abre a porta, você permite uma oportunidade para que o outro mude. Mas se você vai entrar por um caminho de julgamento, o negócio vai ficar difícil. Porque onisciente só Deus. Deixa eu ver. Vai demorar um pouquinho. É assim mesmo. Eu vou parar só nessa. Eu estou aonde aqui? 5? Estou no 5, é? Estou para virar a folha já? Eu vou só até a letra E da outra folha. É importante não falar aos outros a respeito da ofensa. Isto não é válido quando se está recebendo aconselhamento, uma vez que está buscando ajuda. Isto tem a ver com situações em que se fala da ofensa apenas para conseguir que alguém lhe seja simpatizante e defensor. Irmão, houve uma situação em sua vida, em seu relacionamento, em sua casa, o que aconteceu entre dois deve se resolver entre dois, quando o assunto não necessitar de um direcionamento, de um aconselhamento, quando a conversa não partir para uma conversa de gabinete. Aí sim, merece alguém parar para ouvir e tentar direcionar, se a pessoa estiver disposta também a ouvir os conselhos e depois colocar em prática. Mas o que estamos falando aqui é: a pessoa ofende, eu ofendo a Adriana, e depois eu saio, vou lá na casa de Fábio, depois vou na casa de Vitor, depois vou na casa de Oélio, depois vou na casa de Raimundo, conto tudo dizendo que eu sou a vítima e que ela é a monstra da história, quando na realidade, buscando a fundo,
Na maioria das vezes, quem está saindo, espalhando a conversa é o errado. Ele só quer alguém que o apoie. Ele só quer alguém que o ajude. Ele só quer alguém para dizer bem assim: tu viu que eu não te falei? Quando o negócio der errado, quando o cara me torna. E na outra minoria da parte, quando ele não é, ou ela não é o responsável, está os dois errados, precisando de um alinhamento e um ajustamento, e o direcionamento é: não exponha a sua vida para os outros. Ninguém vai lhe ajudar, só vão falar mal de você. Até aí tudo tranquilo? Pausa. Recolhe lá, meu filho. A vida do povo. O Adriana disse que por ela não deixa até o final da calma. Presta atenção, tem a ver com a aula passada. Vamos colher aquilo que estamos plantando. A semente tem que ser semente boa. A de vocês foi miudinha. Calma, não. Já limpando mão. Eu nem mandei ainda. Quer dizer, não mando. Eu nem orientei a limpar a mão ainda. Calma. Só solta. Tem que ser ligeiro. Ih, Vânia. Travou assim, foi? Meu Deus. Segura, não limpa não. Pode soltar. Vamos lá. Adriana o processo. Ainda bem que eu vou trabalhar, senão eu vou pegar testado para fazer. Tá bom, meu bem. Jesus vai recuperar isso daqui a pouco, se preocupa não. Ô, gente, não deve pensar muito maltratado, não. Segura só um pouquinho. Se ficou algum tipo de cheiro aí, é da pedra mesmo. A Bíblia está limpinha, viu? Só está com o processo do pó da pedra mesmo. Ela está guardadinha, não sabe? Tranquilo, não está para. Ih, deixa eu ver por último. Vai passar problema. Até aí tudo tranquilo? Todo mundo de mão livre? Presta atenção. Obrigado, meu filho. Presta atenção. Vamos lá. Doeu. Bora, compartilha comigo. Doeu. Calma. Primeiro eu quero saber se doeu. Marcou. A marca é realmente isso. Sujou. Trouxe dormência. Incomodou. Meu Deus, não era isso que eu queria para vocês, não. Mas quando a gente não libera perdão, dói, marca, machuca, incomoda. O adormece, obrigado meu filho, adormece, porque quando adormece fala de insensibilidade. Quando vocês soltaram, gerou um certo alívio. Quando eu libero perdão, o alívio é imediato. Pastor, mas ainda está doendo. Vai passar. Você liberou nesta noite. E uma vez que você liberou, pegue a sua mão com a mão da sua companheira, levanta aí e faz assim, uma na outra, que estava machucada aí, fora da roupa para não se sujar. Pode fazer, isso. Fala, faz com todo carinho, é sua parceira, é sua esposa. Olha para a mão aí agora. Limpou. Quem gostou do alívio que está tendo na mão aí agora? Uma sensação gostosa. Quem gostou desse negócio aí agora? Amém. Depois que libera perdão, passa e tem contato. E o contato gera uma sensação melhor, sim ou não? Daqui a pouco você não está nem lembrando da dor que você passou. Por quê? Você abriu mão daquilo que estava lhe machucando, lhe magoando,
lhe ferindo, adormecendo, lhe maltratando, lhe sujando. Porque, irmão, quando a gente não libera perdão, também a gente está pecando. E a sujeira fala de pecado. Meu Deus. Estão tristes comigo ainda? Não. Então que o Senhor lhe ajude, lhe abençoe. Não vou trazer pedra para o curso mais não. Voltando para D. O arrependimento de nosso cônjuge ou qualquer outra pessoa não é necessário para que possamos perdoar. Eu tenho que fazer minha parte. E quando eu libero perdão, a pessoa, se no momento não lhe perdoar, mas você deu o primeiro passo para que o Senhor possa trabalhar na vida de você. Não fique esperando que o outro faça, que o outro libere, que o outro perdoe. Não fique esperando, não, eu só vou perdoar se houver a mudança. Não, irmão. Jesus perdoou o povo que estava maltratando, ferindo. E não venha para cá dizer que foi Jesus, não. Ah, porque foi Jesus. Era homem igual a nós. Despiu-se de toda a glória, mas ele se posicionou e ele disse: estão me machucando, me batendo, me maltratando, mas eu vou perdoar. E na oração dele ele fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Se você julga que sabe, perdoa a parte mais fraca. Libera esse perdão e deixa o Espírito trabalhar no meio de vocês. Vamos embora. Gente, li um, não foi? Eu li um. Obrigado. O perdoar libera o ofensor para que ele possa se arrepender. 2. O Senhor Jesus e Estevão perdoaram os seus agressores enquanto estavam sendo mortos, mesmo quando não havia nenhum arrependimento por parte daqueles que desejavam a sua morte. Aqui eu acrescento: nem por parte dos que desejavam, nem por parte dos que executaram a morte deles. Mas ele estava liberando o perdão. Ele estava abrindo a porta para que o Senhor trabalhasse. Não há limites para o número de vezes que devemos perdoar. Isso aqui também é bom. Jesus está dizendo que é 3, outros dizem que é 7. O que é que o Senhor diz? Eu lhe digo que é 70 vezes 7. Ah, pastor, eu vou fazer a calculadora. Não precisa fazer a calculadora, não. E se fosse para fazer, dá 490. Mas não é para fazer. É Jesus dizendo bem assim: quantas vezes lhe for necessário. Para um cidadão, se for para eu fazer uma conta humana, 490 vezes eu devo perdoar. Pastor, e 491? Irmão, 490 vezes não é na vida, 490 vezes era por dia. Já que você quer botar na calculadora. Porque passou um dia, não conta mais o que era do dia anterior. Então o Senhor está sempre dizendo: o caminho é o caminho do caminho, é o caminho do libera o perdão, irmão. Me faça voltar. Obrigado. O amor não mantém registro de erros. Difícil esse negócio, tá? Mas é impossível? Não. Se observar a palavra. Precisa observar conselho. E está cheio de gente dando conselho errado aí, viu? Dizendo-se amigos. Ah, se eu fosse você, eu tinha separado há muito tempo. E olha como é que a pessoa vai contar o problema para outra pessoa. Às vezes um conhecido, às vezes um familiar. Aquilo é um traste. Aquilo ou aquela é uma miséria. Com a mesma palavra que tu está semeando, tu pode colher, irmão. Pode até ser que ele ou ela não seja esse traste ou essa miséria, seja só os seus olhos. Mas tu está plantando do bornal de... Não é de Deus, não.
É do que está no segundo céu. Mas não vou mexer nisso não. E aí seu plano, esse cara eu colher. É uma palavra de maldição. Isso é terrível. Mas vamos embora. 2. O amor cobre uma multidão de pecados. 3. Se o seu cônjuge estiver repetindo o mesmo, se o seu cônjuge estiver repetindo o mesmo pecado, letra A, perdoe como Deus perdoa. B, Deus não se lembra de um pecado perdoado. Quem aqui já pecou no mesmo pecado mais de uma vez? Ninguém? E Deus perdoou? Você se sente perdoado? Ah, pastor, mas está repetindo. Jesus está dizendo, você também repete, eu lhe perdoo. Mas para você é misericórdia, para os outros é vingança e justiça. Cuidado, que da forma que você perdoa, você também será perdoado. Da medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Cuidado, cuidado. Isso aqui é muito sério. Quando perdoamos, não devemos relembrar pecados passados. O famoso jogar na cara. 2. Esquecer significa não ficar pensando no assunto. 3. Tratar cada nova ofensa como se nunca tivesse acontecido antes. 4. Nunca mencione novamente uma ofensa que já havia sido perdoada. A pessoa errou numa situação diferente. Aí hoje a gente está em quanto? 2000 Deu branco. 2025. Aí o cara vai lembrar, ou a mulher vai lembrar de uma coisa que aconteceu lá em 2000, 25 anos atrás. Só porque e agora ele deixou, bora botar um exemplo fácil e mole, porque ele deixou uma cueca em cima da cama. Eu sabia que você não ia mudar e que não sei o que, que bababá, casa de fósforo, eu sabia disso. Bem que me falaram lá em 2000 que era para eu separar de você, você é isso, você é aquilo. Começa. Irmão, palavra lançada, ninguém faz voltar atrás. E pode simbolizar uma semente. Ah, pastor, mas perdoar eu perdoo, só não esqueço. Irmão, esquecer é doença, é amnésia. Agora, perdoar de verdade é lembrar sem ressentimento. E a maioria de nós não quer. A maioria de nós está com a arma apontada, com a bala na agulha, esperando o outro errar, para dizer bem assim: agora não tem jeito mais não, tá? E por que não tem jeito? Porque a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a décima, a 20ª, o Senhor está dizendo: olha, se você realmente perdoou, você vai lembrar sem ressentimento. Se aparecer um novo problema, você vai tratar aquele problema que apareceu e não fazer uma retrospectiva. Deixa esse satanás de retrospectiva para a Globo. É eles que gostam desse troço. Lembrar de meio mundo de desastre, de meio mundo de miséria, fazendo a população sofrer mais uma vez, chorar por almas que partiram mais uma vez. O Senhor está dizendo: olha, se o problema agora é por causa da cama que quebrou e você não comprou outra, trate só da cama. Esqueça o guarda-roupa que passou há 2 anos atrás. Esqueça a casa que não foi pintada há 300 dias. Esqueça a infiltração da parede. Eu estou dando exemplos. Trate aquele problema. Senão você não se liberta disso nunca. E não adianta perguntar para Deus onde é que eu.
Não, a orientação está clara. E detalhe, viu, quando eu falo isso aqui, quando nós falamos, nós não estamos nos colocando como casal perfeito. Não tem casal perfeito. Agora a gente aprendeu a driblar muita coisa. Vai ter coisa que vai chegar como novidade para a gente, que vai ser preciso a gente dar um chute mesmo e mandar para longe. Vai ter outras que, antes da gente dar um chute e mandar para longe, possa ser que a gente já esteja aqui já querendo se espiar um com o outro para ser gato. Isso é normal. Só que eu não posso sonhar. Entenderam? É normal. É o que, Rainha? Gostou do gatinho? Volta aí para nós. Onde foi que eu parei? Olha aí, eles estão 4C. Isso não é possível pela capacidade humana. Só é possível pelo poder de Deus. 2, a natureza de Deus habilitando em nós, nos capacita a perdoar e a confiar nele. É o que nós vimos na lição passada. Temos que regar através dele. Se não for através da palavra, com força humana, a gente vai trocar farpas e daqui a pouco o bicho está pegando. E detalhe, tomem muito cuidado, porque o estado do Espírito Santo é um estado onde a gente vê muita miséria no meio dos relacionamentos. E a tendência maior é marido matar a mulher. Ou quando não, toca na mão, bate e daqui a pouco está preso. E teve agora umas últimas notícias que eu peguei, eu gosto de jornal. Eu gosto para me estar informado. Porque eu falo com propriedade. Agora, umas duas a três reportagens que eu peguei agora, que a mulher se cansou do problema e disse assim: rapaz, quem vai resolver esse negócio aí? Eu mesmo, na força do braço, pegou a arma, outra pegou a faca, detonou e acabou com o camarada, e o camarada está debaixo de 7 palmos. Ela foi presa, uma foi solta, a outra está presa ainda. Por quê? Porque foi tentar resolver na força do braço. E na força do braço, não se resolve nada. Além de tudo, quando o negócio estiver estreitando na terra, a ponto de você sentir que vai dar merda, e me perdoe pela baixeza da palavra, se afaste. Porque ou você vai parar no juí, ou 7 palmos debaixo da terra. E a depender da situação, 7 palmos abaixo da terra não fala só da morte física, pode falar também da morte espiritual. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente se perdoe. Tá? O perdão é um ato da vontade e não de um sentimento. Decida perdoar e os sentimentos seguirão a sua decisão. Faça com que sua vontade concorde com a vontade de Deus e procure ser orientado pelo Espírito. Peça a Deus que Ele mostre a maneira como Ele vê o ofensor. Somente através do coração amoroso e compassivo de Deus somos capazes de perdoar quem nos tem ferido. Nossos sentimentos de dor e raiva são sobrepujados pelo grande amor de Deus pelos ofensores. Eu só vou perdoar se eu sentir. Se Deus falar comigo que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se Deus não falar comigo, Ele que se vire, ela que se vire. Deus não vai falar com você nunca desse jeito. Jesus já foi para a cruz. Você tem a palavra. Você tem o livre acesso de falar com Ele em qualquer hora. Você tem a orientação. Pastor, mas eu não sei disso, eu não sabia disso. Claro que você não sabia. Se você soubesse, você não estava errando tanto, porque a palavra do Senhor mesmo declara: estão errando porque está faltando conhecimento. Às vezes passa por cima de uma palavra, quer espiritualizar tudo e não quer aplicar para a vida conjugal. Por quê? Porque acha que é o dono da verdade, principalmente os homens. Acha que não, é do meu jeito, tem que ser assim e acabou, mas tem uma mulher também ruim. Não, tem que ser assim, papapá, caixa de fósforo, e o Senhor está dizendo: olha, se vocês me der espaço para estar no meio aí, vocês não vão conseguir vencer nunca.
se vocês não abrirem o coração para entender o meu projeto, o meu propósito, o meu padrão de perdão, vocês vão ficar brigando, degladiando entre si, e não vai chegar ao denominador comum. Agora, no dia que vocês se posicionarem, porque eu tenho boa, perfeita e agradável. O que é boa, perfeita e agradável? Da parte de Deus? Ninguém? Olha para cá. O que é boa, perfeita e agradável da parte de Deus? Vontade. A minha vontade tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Não é esperar sentir. Meus sentimentos devem seguir as minhas vontades. Mas se eu decidir que minha vontade é não perdoar, seus sentimentos vão lhe seguir. E onde é que você vai parar? Pesado, mas eu vou falar no inferno. Agora, se eu quiser que as minhas vontades estejam diante da vontade que é boa, perfeita e agradável, eu vou, mesmo sem querer, assim, com boa vontade. Quem tem boa vontade é ele, Tiago. Mas eu tenho que me esforçar, me posicionar e dizer: vontade, vem cá. Se alinha com a vontade de Deus. Não é sentimento que me governa, não. É vontade. E minha vontade agora era desganada, mas eu vou converter esse negócio para Deus. Deus, eu vou me posicionar. Vou mudar minha vontade. Minha vontade era derrubar, era matar, era separar, era ir embora. Mas agora eu vou alinhar minha vontade com a tua. Faça segundo a tua. Aí, meu irmão, aí dá certo. Quando concordar, aí ele vai entrar, vai trabalhar e vai agir. E não fique esperando um sim salame, não. Eu vou esperar aqui que Deus vai fazer. É posicionamento, é atitude, é vontade, é querer. Sentimento vem, mas vem depois que você se posicionar. Você liberar o perdão, mesmo que a pessoa não lhe perdoe, recíproco. É isso aí. Na mesma hora, Deus viu que você abriu a porta, o sentimento que há nele, que há nela, e aí você vai seguir. Porque não tem ninguém aqui que não se ama. Não tem ninguém aqui que o sentimento já morreu. Porque senão não estava aqui. Tem um sentimento tão gostoso ainda que Deus trabalhou na mente, na alma, e Deus diz assim: perde não, vai lá. E foi. Te amo, viu? Pois é. Parou? Gente. A 4? Vou correr. Vamos ler? Deixa você ler agora. Devemos examinar nós mesmos e não o nosso cônjuge. Letra A. Perdoando o cônjuge. 1. Quando temos perdoado muito, podemos esperar receber muito amor. 2. Deus não categoriza os pecados como brancos e pequenas. Não podemos justificar o nosso pecado de justiça própria, por causa do grande pecado de nosso cônjuge. 3. Para Deus, pecado é pecado. 4. Quando vivemos julgando os outros, frequentemente nos tornamos iguais àqueles a quem julgamos. E às vezes até pior. 5. Devemos desistir de qualquer reivindicação e liberar a vez do ofensor, a fim de que possamos viver em liberdade total. Pastor, se o senhor está lendo, eu não estou vendo Deus nesse negócio, eu não estou vendo a Bíblia. As referências estão do lado, dá tempo de você ler em casa. Agora, o interessante é que você preste atenção e permita que o Espírito trabalhe na tua alma, na tua mente, no teu coração. Não só tu, nós. A. B. O poder de Deus elimina todos os obstáculos para o perdão. 1. Não posso perdoar significa não quero perdoar. Como é que você não pode? Você se fechou. Você fez uma muralha e o que está ali do seu lado está dizendo: perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não. Por
Por quê? Porque você construiu uma muralha. Aí, automaticamente, o Senhor entende, você está dizendo, eu não quero perdoar. É só isso. 2. A falta de perdão em nosso coração impede de nós andar com Deus. A. Nosso próprio perdão é bloqueado. B. Não prosperamos se há pecado em nosso coração. Isso aqui você precisa prestar atenção. Os dias estão passando, a semana está passando, meses estão passando, anos estão passando, e você não está percebendo que está chegando prosperidade, não está chegando bênção, porque Deus concede isso para a gente. Vamos revisar. Eu não posso questionar e dizer que o errado é a Adriana. Eu tenho que policiar e analisar a mim e perceber o que é que está errado. Se tem alguma situação que lá atrás deveria ser conversado, confessado, liberado um perdão, e se isso não está me atrapalhando a prosperidade chegar na minha vida, porque é desejo de Deus também nos abençoar, não só financeiramente, mas em todas as. Continua. 3. Muitas vezes, quando experimentamos os efeitos negativos da falta de perdão, nossa tendência é culpar a pessoa que não queremos perdoar. Adão, foi eu não, Senhor. A mulher que todo. Foi eu não. Foi quem? A serpente. A síndrome adâmica continua no dia de hoje, irmão. E aí, ao invés de nós enxergarmos quem é o nosso inimigo, na hora que o negócio está errado, eu digo bem assim: a culpa é sua. Ou ela diz: a culpa é sua. Quando na realidade nosso inimigo não é. Vânia não é o inimigo do Raimundo. A irmã Celina não é o inimigo do Davi. Tá? O Fábio não é o inimigo da Angélica. Quem é o nosso inimigo em comum? Pois é. Continua. C. Amargura levada a uma falta de perdão de contratar. 2. O efeito final da amargura é que muitos são contaminados. 3. Se permitirmos que a amargura se enraize, é Pode ler. prejudicará outras pessoas, dará aos outros pecados, endurecerá o nosso coração e o fará esfriar. E Esmagará o amor e frequentemente o destruirá. acho que a leitura está batendo na gente já de lá, tá? Pastor, eu quero mais um pouquinho. Medita nesse caso. Eu não vou segurar tanto porque o horário está ali voando. D. 1, 2, 3. Tomar para si a ofensa de outro. É fácil tomarmos a ofensa de nosso cônjuge ou filhos quando eles são ofendidos. Provérbios 26, 17. É como pegar um cachorro pelas orelhas, uma vez que toma para si a ofensa. Como é que consegue soltá-la? Soltá-la. Letra A. Arrependa-se de ter tomado para si a ofensa de outra pessoa. Nós temos um erro aí. B, que aí está C. Ajude a pessoa ofendida a perdoar. Continua. Você precisa perdoar o ofensor, mesmo que a pessoa ofendida não perdoe. Estão dispostos para isso? Se não, peça graça ao Senhor, porque é a orientação do Pai através da palavra. Terceiro, quando o seu cônjuge é ofendido, ajude-o a perdoar. Primeiro ponto em cima está dizendo que é fácil a gente tomar a questão do outro. Está simples assim. Um menino briga na rua, chega a reclamação em casa, ou ele chega machucado. É tendencioso os pais comprar a briga dos filhos, sim ou não? Sim. Mesmo se o filho estiver errado.
Tem deles que compram a briga sem nem procurar saber como aconteceu. Não, mas meu menino não. E papapá. Se eu não, outros procuram saber, mas porque a maneira com que chegou a conversa foi brava, ele compra a guerra também, compra a peleja. É difícil isso acontecer com os cônjuges? Também não. Também não. Quando seu cônjuge é ofendido, ajude-o a perdoar. Com empatia, não simpatia. Bora. Empatia, entender que o cônjuge foi ferido e ajudá-lo a perdoar. Bora. Simpatia, somente sentir pena dele. Qual é o melhor? O 1 ou 2? O melhor, não é o mais fácil. O simpatia, sentir pena, irmão, ninguém é digno de pena. Isso é um negócio muito baixo. Muito baixo. Porque quando você é ofendido, você não quer que ninguém sinta pena de você, você quer misericórdia. E sentir pena não resolve o problema. Ô tadinho, ô bichinho, ô coitado. Não é bom. Agora você se colocar no lugar é empatia. Eu dizendo assim, rapaz, eu vou ajudar ele a se levantar, eu vou ajudar ele a prosseguir, eu vou ajudar ele a caminhar, eu vou ajudar ele a perdoar. Esse é o nosso papel. Tranquilos? Amém. Última parte. Foi ela que pediu assim, meu irmão, por isso que eu corri. Ela que pediu para ficar só na última. Reconciliação. Perdoando a nós mesmos. Leiam aí, ponto 1. Antes de podermos perdoar aos outros, frequentemente precisamos perdoar a nós mesmos. Jesus nos perdoou. Se não nos perdoarmos, estamos nos colocando numa posição superior ao Senhor. Isso é orgulho. 3. Não podemos amar e perdoar aos outros se não amamos a nós mesmos. Não podemos permitir nem mesmo pequenas áreas de falta de perdão em nosso casamento. Jesus destruiu a inimizade. Ele destruiu a parede de separação entre nós. Não permitam que o inimigo reconstrua a parede da falta de perdão. Como perdoar? Reconheça que é um ato da vontade e não um sentimento. Peça que Deus lhe mostre a maneira como ele vê o ofensor. Permita que a compaixão divina brote dentro de você. Escolha perdoar, seja obediente. Coloque sobre a cruz a ferida que recebeu e receba em troca o amor e misericórdia de Jesus. Confesse-no como já foi feito. Não se lembre mais da ofensa perdoada. Não fique pensando nela. Semeie boas sementes e declare a palavra de Deus em vez do problema. Abençoem aqueles que vocês perdoaram. Perdoar não é fácil não. Por isso que na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele deu uma condição dentro dessa oração. Que nós só seríamos perdoados quando nós perdoássemos os nossos ofensores, aqueles que nos ofenderam. Porque ele já sabia que dentro de nós haveria essa resistência. E nós seres humanos temos a tendência de pautar a gravidade da situação para poder também a gente ter a alternativa de perdoar. Exemplo, tem gente que perdoa com facilidade uma palavra maldita. Na hora da briga, aí se entende.
Não, eu falei que eu estava com raiva, eu estava virado, tal, eu estava virada, eu estava zangada. E aí se entende. Outros, na maioria das vezes, vamos botar assim, 99,99% não perdoa traições de nenhum tipo, entre parentes, entre amizades e principalmente entre o cônjuge. Porque a infidelidade machuca mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Vemos muitos testemunhos, muitas pessoas falaram, muitas personalidades, e dependendo da personalidade, há um vínculo maior e menor de se perdoar. E no meio do povo de Deus, no meio da geração que está sendo preparada para levar para o céu, essa resistência ainda existe, e com muita força, porque muitos dizem assim: eu até perdoo, mas a Bíblia diz que é para me pular fora. Não entende o que está escrito, não entende, porque a traição, eu acho que de todas as ofensas, a traição é uma das coisas que mais traz o divórcio. E é onde há mais crescimento de raiz de amargura. Por que eu digo isso? Porque pelas experiências de vida que a gente já tem, ouvindo pessoas, conversando com pessoas. Tem uma pessoa no meu sítio de amizade antigo, que o marido já morreu há mais de 15 anos. E antes disso, ele a traiu, saiu da igreja e traiu a pessoa. E ela falou: até hoje o homem está morto há mais de 15 anos e ela não perdoou o corpo. Entende? Porque a gente põe em pauta aquilo que foi feito, aquilo que foi gerado, por que aquela amargura foi gerada, para a gente pautar se podemos ou não perdoar. Mas Jesus não faz isso conosco, porque se ele fizesse, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Se Jesus fosse pautar as ofensas que nós já fizemos no tempo da ignorância e ainda nesse tempo, na sua presença, e dissesse assim: você me ofendeu muito, eu não vou te perdoar, onde estaríamos hoje? Se Jesus fosse olhar e nos pagar na mesma medida que nós pecamos. Pense nisso. Quando você tiver algo bem difícil dentro de você, que você precisa pôr na balança entre liberar o perdão e continuar da mesma forma, lembre primeiro de Cristo, de como você era lá no mundo, de como Ele te perdoou e te deu, vamos dizer assim, uma passagem vitalícia para a vida eterna. Porque é fácil a gente dizer assim: eu não pequei muito não, eu nasci no berço evangélico, não fumei, não bebi, não matei, não roubei, então eu não tenho muitos pecados, mas fulano de tal veio do mundão, já matou, já roubou, já isso, aí Jesus perdoou. Quem mais pecou tem maior sentimento. Olha aquela mulher, ela chorou, derramou nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos e o povo ficou murmurando. Mas Jesus disse que ela estava sendo perdoada de tudo que ela tinha feito. Mas aqueles que estavam olhando, eu achei que nada, olha o passado dela. Jesus não olha o nosso passado. Por isso que ele pede que quando a gente perdoa, a gente não traga o erro de quem a gente perdoou de volta e lançar no rosto. Por quê? Porque está perdoado, está perdoado. Você vai lembrar? Vai lembrar. Mas aquilo não vai te trazer mais tristeza nem amargura. Você vai dizer: eu venci, doeu, chorei muito, sofri muito, mas eu venci, porque Jesus venceu comigo. Vamos ficar de pé?
não sei como está a tua vida, eu não sei como estão os teus sentimentos. A cada ano que nós